Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade, Senhor, e que façamos deste momento aqui um momento familiar. Que nós possamos aqui estar sem formalidades, mas acima de tudo com o coração aberto para entendermos um pouquinho mais sobre assuntos tão profundos, mas que ao mesmo tempo, Senhor Jesus, tão atuais, porque falaremos hoje daquilo que o Senhor algum dia previu, que a ciência chegaria a culminâncias, um discurso profético para dizer que mesmo assim, mesmo a ciência chegando às culminâncias, o seu evangelho seria pregado em todos os lugares. Porque quem somos nós para entender de pronto a vida que tem bilhões de anos, uma inteligência que tem bilhões e bilhões de anos, com apenas alguns milhares de anos de uma ciência abordada por nossa inteligência ainda engatinhante. É por isso, Senhor, que nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, para que entendamos melhor e sintamos melhor o Senhor em nossos corações e o seu valor, o valor das tuas palavras que vão além de todos os tempos, de todas as ciências. Que o Senhor esteja conosco nessa mensagem. Vamos chamar Marco Paulo para a palestra. Boa noite, pessoal. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre a relação entre o Espiritismo e a ciência. Nós vamos falar hoje de vários personagens da história do pensamento, mas gostaríamos de nos espelhar especialmente no próprio Kardec, que foi um exemplo não só de inteligência, mas principalmente de humildade, de sabedoria e de moral, que soube entender o recado da vida, tal como a gente vai tentar observar hoje. Bom, nosso tema então parte da compreensão do que é ciência, porque quando nós ouvimos falar da relação religião, ciência e filosofia, nós não temos muita dificuldade em entender a religião e também já temos alguma proximidade com a filosofia. Agora, com a ciência, isso é algo ainda distante do nosso entendimento, do senso comum. Então, há uma diferença entre o que se estuda nas academias, na academia, o que se entende atualmente por ciência e o que se diz sobre ciência, um senso comum. Para nós entendermos bem essa relação, nós vamos ter que sair do paradigma que a gente aprendeu. Um pensador chamado Thomas Kuhn, filósofo da ciência, ele diz o seguinte, é o que está em síntese no texto aí na tela. Ele diz que nós aprendemos paradigmas antigos. Vejam vocês como que funciona o conhecimento humano. A ciência, os estudiosos descobrem algo e esse algo demora anos para ser assimilado nas mentes humanas. Então é muito comum a gente ter uma noção de ciência que é uma noção antiga, de 1700, 1800, que já não corresponde mais à visão moderna de ciência. E a gente vai tentar mostrar essa progressão para vocês, porque o Kardec já mostrava desde a época dos estudos dos fenômenos que ele estava em sintonia com o que a gente entende por ciência atualmente. Então, ele não comete nenhuma barbaridade, nenhuma impropriedade quando nos propõe um enfoque também científico dos fenômenos espíritas, né? Uma autora brasileira chamada Eliana Barbosa, ela vai dizer o seguinte,
nós temos hoje, de um lado, um posicionamento crítico em relação à ciência. A ciência hoje está em crise. Os entendimentos antigos de ciência estão hoje sendo criticados. Mas, apesar disso, paralelamente, nós temos uma prática científica que continua trabalhando tradicionalmente em torno de um certo realismo. Por quê? Porque o realismo é o primeiro movimento de compreensão da ciência, é o mais antigo. Mas ainda se fala em nome da ciência com base nesse paradigma antigo, porque nós ainda não assimilamos os paradigmas mais novos. Então é muito comum nós vermos pessoas usar a ciência contra a religião. Nós vamos ver que muitas das vezes as pessoas que estão usando o discurso científico, estão usando o discurso científico antigo, paradigma antigo, ainda presos nessa prática antiquada. Bom, então para a gente falar com propriedade sobre ciência, a gente precisa primeiro conhecer a ciência. Mas para conhecer a ciência, nós temos que conhecer a filosofia. Para conhecer melhor a ciência, nós temos que conhecer a filosofia da ciência. E aqui que nós percebemos que a grande maioria dos estudiosos, até sobre a própria ciência, esbarram. Porque hoje nós vemos representantes que se dizem representantes da ciência, que são engenheiros, são médicos, pessoas da área de saúde, que praticam a ciência e que às vezes estudam, têm suas teses, seus estudos, mas apesar disso não meditam sobre a ciência. Eles não estudaram o conceito de ciência, eles não filosofaram a respeito de ciência. E a grande minoria que se presta a chegar nesse ponto aqui, ó. Então a gente já percebe que nós temos que tomar cuidado com aqueles que se dizem porta-vozes da ciência. Nós estamos aqui trazendo estudos que nós temos acompanhado há alguns anos já vão há alguns 10 anos, estudando um pouquinho de teoria de ciência, mas como autodidata. Nós não estamos aqui com autoridade nenhuma, mas com certeza nós vamos trazer conhecimentos seguros para vocês. O fato é que a gente precisa entender qual que é o campo da ciência hoje. Será que a ciência é aquela poderosa ciência de outrora? Vamos ver. Antes de qualquer consideração, quero trazer um convite instigante para vocês. Vamos ver essas pedras aqui. Ó. Vocês podem olhar para essas pedras durante 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos. Elas não vão dizer para vocês o que é ciência. Marco, não entendi. Bom, eu já quero mostrar para vocês que ciência não é só observação de fatos. Ok? Os fatos, as coisas, as pedras não dizem nada para a gente. Existe algo no conhecimento humano que vai além dos fatos. E é isso que hoje é muito importante para a compreensão da ciência moderna. Mas aqui vai só um convitezinho para a gente entender essa evolução. Nem sempre foi assim que se pensava, né? Esse pensamento atual nem sempre foi mantido tal como hoje entendemos. Ou seja, no passado, nós já tivemos uma visão mais arrogante da ciência. Primeira forma de avaliação dos fenômenos se pautava pelo que a gente chamava de relação objeto-objeto. Era uma simples comparação de objetos. Eu comparava as pedrinhas, fazia observações e ficava num ponto superficial do conhecimento. Por quê? Porque ao fazer esse tipo de estudo, nós não discutimos as condições de possibilidade e validade do pensamento. Espera aí, até onde meu pensamento pode ir? O que é o pensamento? O que é o método? O que é a visão humana? Quais são as minhas capacidades? Então, nesse primeiro momento de estudo, o homem ficava ali só comparando pedrinhas, vamos dizer assim, na relação objeto-objeto. Os estudiosos dizem que esse momento da história da humanidade padece de sério déficit de reflexão, porque nós observávamos as coisas, mas não refletíamos. Depois nós tivemos um segundo momento. Anos
após, o homem começou a perceber que na relação do conhecimento das coisas, nós temos que entender a diferença entre o sujeito e o objeto. O sujeito cognoscente é aquele que avalia e o objeto, aquilo que ele está estudando. Então eles começaram a perceber, opa, peraí, olha, uma coisa é aquilo que eu estudo, outra coisa sou eu, o sujeito que estuda. Pode parecer bobagem, mas essa compreensão abriu um campo enorme para a ciência. Aí vem estudiosos como Francis Bacon, que diz, olha, o sujeito é um problema para a ciência. Vejam vocês, na primeira tentativa de conceituar a ciência, eles quiseram eliminar o ser humano do processo do conhecimento. Então ele disse, olha, a verdadeira ciência tem que eliminar o sujeito. A gente tem que focar só no objeto. E ele disse, com esse método que nós vamos criar, os cientistas vão substituir os padres. Nós vamos tirar toda a ignorância da face da terra e os cientistas vão assumir, então, o lugar merecido para renovar a crosta terrestre. Em seguida vem um grande estudioso, que é o Hume, David Hume. Ele vai falar, olha, a experiência é o guia de todo conhecimento. Nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. A gente só conhece aquilo que a gente vê. Então são as pedras que me ensinam. Lembra aquela primeira pedrinha que nós vimos no início? O Hume está falando isso. Eu vejo a pedra, eu já aprendo. Só basta perceber, basta olhar. Bom, o que mais ele diz? Ele vai então mostrar para a gente que o que importa no conhecimento humano é o indutivismo. Eu olho para as coisas e já recebo aquele influxo de conhecimento pronto. Bastou observar, analisar e eu já entendi tudo. É assim que se formava o entendimento na visão desses homens. Eles criaram uma verdadeira aversão à filosofia. O problema é a filosofia. O homem tem que tirar a filosofia da ciência. Quando começa a filosofar demais, a ciência cai no buraco. Literatura, sociologia, direito, tudo isso é bobagem. Nosso negócio aqui são as ciências naturais. Filosofia não combina com ciência. Tudo que procede do homem é complexo. O homem é um ser muito complicado, né? As mulheres, então, né? Nem se fale, né? Então, o homem é muito complicado, tira o homem da jogada. O negócio é o objeto. Então, eles quiseram criar uma separação radical entre sujeito e objeto. Grande ilusão. Defendiam que somente as ciências naturais poderiam ser as verdadeiras ciências. Aí, gente, eles entendiam a ciência da seguinte maneira. O que é a verdade? A verdade é a correspondência entre a afirmativa e um fato. Eu afirmo, vejo, essa é a verdade. O cientista é neutro, é o mito da neutralidade. Ele tem que ser neutro, o Bacon dizia, a mente dele tem que ser limpa como um espelho. Ele vai refletir a coisa como um espelho reflete os objetos. Aí ele vai ser o verdadeiro cientista. E o método científico seria uma garantia. Para quê? Para afastar o subjetivismo humano. Então a gente cria um método e tira a viajação da maionese que o ser humano adora colocar nas coisas. Pelo método indutivo, você verificaria a veracidade daquela afirmativa, vem a verificabilidade. Se não há verificação física, não há ciência. Então, esse é o paradigma do realismo. Fechamos, então, esse primeiro momento, dessa visão que eles tinham de como encarar a vida.